É um prazer estar convosco nesta manhã e podermos juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Você está com a sua revista e eu quero que você a tome em suas mãos. Na lição 12 já foi lido introdutoriamente o texto básico, que o seu registro está no Evangelho de Jesus segundo escrevera João, ao capítulo 4. Um encontro maravilhoso, extraordinário, de Jesus sob uma circunstância completamente atípica e distante de qualquer realidade geográfica e cultural religiosa para aquele momento. Então é bom que estejamos todos nesta manhã com a percepção da alma aguçada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a boca dos tímpanos da nossa alma estejam se alimentando nesta manhã. O texto inicia dizendo: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O segundo texto proposto pelo autor fala-nos de uma história de batalha, de guerra, mas eu quero ater-me neste primeiro texto. Vocês, ao descorrerem a leitura de João capítulo 4, vocês irão observar um detalhe que me chama muito a atenção, é que Jesus precisava passar por Samaria. Interessante que de onde Jesus estava, necessariamente, ele não teria que passar por Samaria. Mas ele afirma que ele precisou passar por Samaria. Há um histórico que mostra-nos uma rivalidade cultural, religiosa, muito grande entre os samaritanos e os judeus. Para que entendamos melhor, eu vou trazer-lhes uma síntese. Por que os samaritanos não conversavam, não tinham relacionamentos com os judeus e nem os judeus com os samaritanos? Interessante que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, conhecido como Israel, cuja capital estava em Samaria, e o reino do sul como sede em Jerusalém, conhecido também como reino de Judá. O reino do norte era composto de 9 tribos, abrangia a maior parte do território de Israel. Cada reino seguiu uma história diferente. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o reino do norte acabou sendo tomado pela Síria, ficando só na terra alguns habitantes, agricultores e velhos. Misturando-se então com alguns pagãos em seus costumes, perdendo certamente as suas características que os ligavam ao Deus único de Israel. Enquanto o reino do sul, cuja capital era Jerusalém,
sobreviveram por mais de 200 anos sem grandes influências externas. O reino do norte se contaminou com os hábitos pagãos dos assírios. Mesmo assim, eles criam em Yahvé, a ponto de construírem um templo em Gerezim para realizarem seus ritos religiosos que eles criam que agradava ao Senhor. Enquanto o reino do sul preservava a adoração ao Deus verdadeiro. Os judeus, na verdade, tinham os samaritanos em uma classe inferior a eles. Eles eram os falsos, os mentirosos, os traidores. Por que disto? Porque eles deixaram seus costumes judaizantes para estarem praticando ações religiosas que entristecia ao nosso Deus. Em suma, eles se afastaram dos seus princípios de fé em Deus. Eis aí a razão porque os judeus mais ortodoxos não tinham mais comunhão com os samaritanos. Considerava-os a uma casta inferior a eles. Muito bem. Vejamos quando nos é proposto o tema adoração como prioridade. A palavra adoração aponta-nos para alguns significados, e esses significados são os mais simples possíveis. Não vou usar terminologia grega, aramaica, mas vou lhes transmitir de forma simples, objetiva, em que o Espírito Santo de Deus quer comunicar-nos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que o Senhor abrir-nos-á os nossos tímpanos da alma, para que entendamos qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aleluias ao Senhor. Vejamos as primeiras manifestações de adoração a Deus. O que é adorar? Adorar é prostrar-se genuflexoriamente, e muito mais do que ajoelhar-se, é estar rendido diante a face de um Deus. Há uma necessidade eminente, constante, no coração dos seres humanos, adorar a um Deus, a adorar a um ser supremo. Recordo-me de um conto na Segunda Guerra Mundial que o senhor Adolf Hitler quisera constituir um ser humano que não tivesse nenhum intento, nenhum sentimento para adorar qualquer divindade que fosse. E isso enclausurá-la, um ser humano, um menino, em um cômodo de um ambiente totalmente fechado, distante de qualquer comunicação externa. Mas a parte superior era descoberta, aonde o raio solar podia penetrar. E depois de alguns meses e anos, os cientistas, analisando o comportamento daquele menino, foram surpreendidos ao chegarem naquele lugar e verem um menino ajoelhado, prostrado diante do sol, a direção do sol. O raio solar batia na direção, à frente daquele menino, e ele simplesmente levantava suas mãos e descia suas mãos. E foi perguntado ao menino o que ele estava fazendo. Ele estava dizendo que estava agradecendo o calor do sol, que ele estava agradecendo a beleza do sol. Então, queridos, não existe nenhum ser que seja humano ou animal que não consiga adorar,
a uma divindade, a um ser tão supremo, que seja maior do que a si mesmo. E nesta manhã nos reunimos nesta ambiência com o nosso corpo, alma e espírito, para adorarmos aquele que é divino, aquele que está presente, aquele que está nesta ambiência, aquele que transcende o espaço geográfico, que vai aonde está o necessitado nesta manhã. É o nosso Deus, o eterno, poderoso, aquele que está aí do seu lado, aquele que está dentro de você, aquele que está na sua casa nesta manhã. É o nosso Senhor. Louvado seja o nome dele para toda a eternidade. Vejamos aqui algumas manifestações primárias sobre a adoração. No livro do Gênesis, no capítulo 4, encontramos a cena de Caim e Abel. Abel oferece ao Senhor Deus um sacrifício de um animal. Caim oferece frutos de sua lavoura. Observem que Deus rejeita a oferta de Caim e recebe a oferta de Abel. Por quê, pastor? Porque Deus só aceita a adoração de um coração puro e sincero. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga a ele: meu irmão, minha irmã, Deus só aceita a adoração de um coração puro e sincero. No capítulo 4, do verso 26, aparece pela primeira vez um ser humano chamado Enos, filho de Sete. A Bíblia diz que este começou a invocar o nome do Senhor, configurando então a veracidade como eu lhes apresentei. Nenhum ser humano consegue viver sem adorar uma divindade. Enos começa a invocar ao Senhor o Todo-Poderoso. Mas voltemos ao texto da nossa lição. Jesus tinha que passar por Samaria. Mas por que Jesus tinha que passar por Samaria? Que hoje geograficamente está ali na região da Cisjordânia. Jesus sabia que tinha alguém em angústia de alma. Jesus sabia que tinha um ser infeliz, vazia de amor, vazia de respeito próprio, vazia de esperança. Observem bem o detalhe. Jesus estava, ao chegar em Samaria, Jesus estava à beira do poço. Ele estava com sede, mas ele está ali. O texto diz que o Senhor estava esperando. Esperando o quê? Esperando quem? Estava esperando uma mulher samaritana, vazia de amor, vazia de paz, vazia de perdão a si mesma, vazia de Deus. A mulher chega ao poço, ela é uma samaritana. Jesus pede-lhe de beber. Então inicia-se a conversa, o diálogo do divino com aquele que a desconhecia. E ela inicia a conversa dizendo: como podes, o Senhor sendo um judeu, pedir-me de água para beber? Interessante, queridos, era inadmissível um judeu conversar com um samaritano. Pior ainda, um judeu falar com uma mulher samaritana. Jesus está à beira de um poço, poço de Jacó, conversando com uma samaritana. Jesus fala de uma água que sacia a sede da alma e do espírito. Uma água que sacia com amor e paz e plenitude de vida. Jesus fala de segredos da vida daquela mulher que só ela sabia, mostrando-lhe que Ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. Aleluia!
Porque a grande verdade é que quando Jesus se aproxima de alguém, ninguém consegue esconder segredos, porque Ele nos conhece por dentro, aleluia. Jesus pede que ela convide seu marido. Chame o seu marido para nós conversarmos. E ela confessa a ele o seu pecado, a sua fraqueza, seu vazio de alma. A samaritana não percebe até então com quem ela estava conversando. Mas Jesus se revela, dizendo: eu sou o Messias. Jesus faz àquela mulher uma das maiores revelações. E interessante que momentos antes desse episódio, se vocês observarem no Evangelho, Jesus esteve e foi com Nicodemos. Um príncipe, um mestre das leis, um chefe da sinagoga, um conhecedor das escrituras sagradas, um homem rico, bem visto pela sociedade, um homem nobre, honrado, um judeu. Jesus diz a ele: é necessário nascer de novo. Mas agora Jesus está sentado e conversando com uma samaritana, desonrada, pobre, infeliz, sem nenhum conhecimento das verdades sagradas, uma casta inferior. Jesus estava ali conversando, dando atenção, respeito, conhecimento, revelando coisas da eternidade, coisas divinas, mas ela era uma samaritana. Jesus tinha que passar por Samaria. Ele sempre passa por onde tiver uma alma vazia da sua presença. Ele sempre está passando. Ele sempre está passando. Ele sempre está passando. Ele diz para aquela mulher que Deus não se prende ao tempo e espaço geográfico. Quando ela questiona aonde se deveria adorar então ao Senhor, não seria em Gerizim, nem em Jerusalém. Jesus está dizendo que só pode adorar aquilo que você conhece. Repetem comigo: só podemos adorar aquilo que conhecemos. Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. E Jesus disse isso àquela mulher. Nós, porém, conhecemos. Aleluia. Jesus está afirmando que ela não conhecia Deus, porque Deus é um Deus relacional. E ele ainda não tinha, ela não tinha absolutamente nenhuma relação com o Senhor. Jesus está dizendo que o lugar para adorar a Deus não é o mais importante, e sim como se deve adorá-lo. Aleluia. Ele está dizendo: não é em Gerizim, não é em Jerusalém que é o mais importante, mas é como você deve adorar ao Senhor. E deve ser em espírito e em verdade. Você só adora aquilo que conhece. Eu vou lhes dar uns exemplos simples disso. É muito comum alguém dizer assim: eu adoro aquele doce. Nossa, eu adoro. Eu adoro aquela fruta, gente. Eu adoro usar aquela roupa. Eu adoro estar com fulano. Então você conhece, você já experimentou. Adorar é isto, é conhecer a quem está adorando. Aleluia. E Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Interessante percebermos e discernirmos que a manifestação de louvor é a gratidão pelo que se recebe,
ou pelo que se vê ou sente. A adoração está intrinsecamente ligada ao relacionamento. Jesus, olhando para aquela mulher, disse: vocês adoram o que não conhecem. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Ele está aí do seu lado. Você o conhece? Você já o sentiu em sua vida? Você já se permitiu ser transbordado por Ele? Porque Ele é a emanação de todas as verdades que verbalizamos, que nem sempre vivemos, mas verbalizamos. Mas nesta manhã Ele não quer que simplesmente verbalizemos, mas que experimentemos em nós a sua gloriosa, infinita, inquestionável presença. Você tem que conhecer a quem você diz adorar. Eis aí a razão e os motivos pelas quais pessoas entram e saem de igreja. Eis aí a característica de pessoas oscilantes, titubeadoras, que não sabem na verdade o que quer para si mesmo, porque ainda não conhecem a quem diz adorar. Mas eu tenho certeza que nesta manhã Jesus está sentado aí pertinho de você, e Ele vai te explicar como você deve adorá-lo, como você deve agradá-lo. Há poucos dias eu dizia aos meus irmãos ali no Buena Vista: quantos hoje tiraram um sorriso de Deus e ficaram assim com os olhinhos esbugalhados me olhando? Sim, quantos tiraram um sorriso de Deus hoje? Quantos conseguiram dizer: Paizinho, que bom que o Senhor continua aqui? Aí eles começaram a entender que eu tenho que agradar o coração do Senhor, que eu tenho que fazê-lo sorrir para mim, que eu tenho que fazê-lo sentir prazer de dizer: você é meu filho amado. Jesus está afirmando que Deus, o seu Pai, está à procura de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Eu quero que vocês entendam nesta manhã. Alguns teólogos chegam a afirmar que a carne não adora, que a alma, o centro das nossas emoções, só consegue elaborar a síntese do que o Espírito de fato consegue. Mas eu quero destroná-los em sua concepção teológica e filosófica, porque o apóstolo Paulo afirma que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então o meu corpo adora ao Senhor. O centro das minhas emoções, a minha alma repele o pecado, mas absorve a essência do Espírito de Deus, que me liga
diretamente ao divino, ao eterno, ao que transcende a estratosfera, que está ao terceiro céu, mas que está aqui na terra, está na Alameda Ricardo Paranhos, 728, nesta manhã. Ele está aqui, Ele está aqui. Não é uma utopia de um professor, de um pastor, querendo sensibilizá-los, emocioná-los. Mas se eu não crer que Ele esteja aqui, é vã a minha fé e religião, porque Ele não se prende a tempo e espaço. Ele está à procura de seus verdadeiros adoradores. Ele está buscando nesta manhã aí, entre essas poltronas, um coração sensível, perceptível à sua gloriosa, inquestionável, inequívoca presença. Ah, pastor João, é difícil adorar a Deus. Interessante que os antigos adoravam a Deus oferecendo-lhe sacrifícios de animais. E era tremendo. Eu imagino a cena, aquele altar, emulando um cordeiro, quem sabe um boi, quem sabe um cabrito, uma pombinha. Mas estavam oferecendo a Deus. Nesta manhã, talvez a sua expressão de adoração esteja diminuta. Ah, Senhor, eu estou sofrendo tanto, eu não tenho prazer nem de cantar. Senhor, eu não tenho mais força nem para orar. Talvez sua adoração seja uma pombinha, não seja um boi, um cordeiro. Mas a grande verdade é que ao oferecer ao Senhor a sua adoração, a fumaça vai chegar até as narinas de Deus, e Ele vai entender o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor, e vai sorrir para você nesta manhã. Porque quem o adora é porque o conhece. Se o conhece, sabe que só pode adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração fala de oferecimento de serviços, atitudes físicas. Abraão oferece seu filho Isaque. Lá em 2 Samuel 24, Davi oferece um holocausto de adoração ao Senhor no campo de Araúna, que ele chega a pagar. Adorar a Deus também reporta a oferecer seu tempo. Qual tem sido o seu tempo de adoração a Ele? Eu me reporto lá em Betânia, aquela família de 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Jesus os visita e Maria assenta-se aos pés do Senhor e quer ouvir do Senhor, quer aprender do Senhor. Estar aos pés do Senhor é dizer: o meu tempo é do Senhor. E Marta, afoita, querendo também oferecer o melhor, quem sabe preparando aquele guisado gostoso que Jesus gostava de comer, mas ela não estava oferecendo o seu tempo. Aos pés, prostrada, a ponto da própria Marta questionar: Senhor, me ajude aí, faça com que Maria, minha irmã, venha me ajudar aqui, senão o almoço vai sair tarde. Jesus olha para ela e diz assim: não te inquietes, Marta, porque Maria escolheu a melhor parte.
A sua melhor parte nesta manhã é você estar aqui aos pés do Senhor. É você estar adorando na beleza da sua santidade. E vire para o seu irmão que está pertinho de você. Que bom, diz isso, que bom que você está no melhor lugar. Porque onde Deus está, é o céu para nós. Adorar a Deus é estar em oração, na meditação da palavra, estar oferecendo-lhes cânticos de louvor. Adorar a Deus também é oferecer as primícias de sua renda, seus dízimos, suas ofertas. Há poucos dias eu disse aos meus irmãos: queridos, aqueles que não ofertam na casa de Deus, aqueles que não devolvem o dízimo que é de Deus, não amam a Deus. Ficaram assim, como que perguntando, não amam a Deus, não amam o seu reino na terra. Porque aqueles que amam a Deus e têm o reino de Deus dentro de si, entende que o dízimo e a oferta é para viabilizar, mecanizar, possibilitar, facilitar com que o Evangelho de Jesus chegue através das redes de televisão, de rádios, de escritas, missionários transculturais, aberturas de novas igrejas em setores que ainda não tem. Mas se você fecha a sua mão, eu tenho uma notícia desagradável para lhe dar. Você é anti-Deus. Você é anti-reino de Deus. Pastor, que coisa terrível. Sim, queridos. Porque quando você adora ao Senhor com os seus bens, com a sua renda, você está dizendo a Ele que venha a nós o teu reino. Que venha a nós o teu reino no setor marista, no Buena Vista, no Parque Ateneu, em Goiânia, em Goiás, no Brasil, no exterior. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Você está dizendo que o reino de Deus tem que chegar até os confins da terra. Então é o seu dízimo, é a sua oferta que viabiliza isto. Quando você não faz, então você está aniquilando, você está impedindo. Eu quero que você, de um ato profético, faça assim com as suas mãos, por favor. Faça uma oração de entrega a Ele agora. Diga a Ele: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Porque eu não seria nada, não estaria em lugar nenhum se o Senhor não estivesse comigo. Então tudo que sou, tudo que tenho, é porque o Senhor está comigo. Ofereça a Ele, ofereça os seus bens a Ele. Não impeça o reino de Deus alcançar até os confins da terra. Não aniquile o projeto de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor na minha vida financeira, nos bens que eu tenho. Tudo te entregarei, Senhor, tudo te entregarei. Amém. Aquela viúva estava ali no templo e Jesus ao lado do gasofilácio. E Jesus se aproxima do gasofilácio e observa milionários, sheiks, entregando ofertas.
mas ele observa uma senhoria vindo lá do fundo do templo, com poucos centavos. E ao jogar ali no gasofilácio aquele barulhinho da moeda lá no fundo, Jesus disse aos seus discípulos: essa deu a maior oferta, porque ela deu tudo o que tinha. Nesta manhã, o que é o seu tudo? Deus pediu tudo a Abraão. Deus nesta manhã está lhe perguntando o que é o seu tudo, a ponto de você ter alegria de entregá-lo, ter a certeza que quando você ali na tesouraria, ou aí mesmo no gasofilácio que passa diante de mãos e mãos, você estar entregando o seu tudo ao Senhor. Eu quero ler para vocês um texto sagrado que encontra-se em Malaquias, no capítulo 1, no versículos 7 e 8. Ouçam bem, os aspectos da adoração tão sérios. Oferecereis sobre o meu altar, diz o Senhor, pão imundo, e dizeis: em que te temos profanado, Senhor? Vós dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, tu dizes: não faz mal. E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Ora, eu lhes digo: apresenta-o ao teu príncipe, e porventura ele terá prazer em você. Ele porventura aceitará a sua pessoa. Assim diz o Senhor. O que você tem oferecido a Deus, o resto de sua renda, quando você prioriza os seus compromissos de agenda financeira, e quando lhe sobra alguma coisa, então você diz: eu vou ofertar ao Senhor, eu vou, este mês, vou negar o dízimo a Deus, porque eu tenho meus compromissos. Em que lugar na sua vida está Deus? Em que nível de classificação está Deus na sua vida? Em primeiro lugar, então o que deve ser primeiro para Ele? Quando eu disse isso aos meus irmãos do Buena Vista, que primeiro é do Senhor, alguém levantou e disse: devo ficar devendo aos meus credores, pastor? Eu olhei para a Bíblia Sagrada, quando o Senhor diz: e fazei prova de mim. Eu disse: dê ao Senhor primeiro, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pastora Cássia estava desempregado 3 meses. O primeiro salário, ele não deu o dízimo, ele deu o salário para o Senhor. Um recém-convertido confessou perante a igreja ter sido a sua maior felicidade. Ofereça primeiro ao seu Deus, e as demais coisas ser-lhes-ão acrescentadas. Quantos confiam nesta palavra que não é minha, é do Senhor? Quem veio nesta manhã disposto a oferecer a Ele uma calorosa salva de palmas, ofereça agora.
Ele. É a Ele. Jesus está falando de uma adoração. Como temos adorado ao Senhor. Jesus está falando para aquela mulher samaritana de uma adoração de além de altares de holocausto, de além de tabernáculo, de além de templos, de além da geografia, de além de rituais. Ouçam, queridos irmãos, ele hoje está aqui na Alameda Ricardo Paranhos, procurando por um adorador que o adore em espírito e em verdade, que se prostre diante da sua presença. Você pode não estar genuflexoriamente diante dele, mas você deve e tem que estar rendido e prostrado com a sua alma perante o Senhor. A sua alma, as suas emoções, seu intelecto, tudo aquilo que lhe passa pelas veias dos sentimentos, na sensibilidade mais aguçada do ser que é humano. Hoje ele está dizendo: sou eu quem você esperava para saciar a sua sede de alegria, de paz, saúde, amor, segurança, prosperidade, salvação, conforto, plenitude de vida. Ele está dizendo de vida com abundância. Amém, irmãos? Observem, eu quero que você se atente a esta seriedade, a importância da adoração a Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. Lúcifer chega perante o Senhor, ele está em jejum, finalizando sua quarentena de dedicação a Deus, abstendo-se de alimento, de líquido. Lúcifer leva-o ainda a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele se dirige a Jesus e lhe diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ouçam-me bem. Não existiria e não existirá nenhum propósito de estarmos reunidos neste lugar, se não for para absolutamente dedicarmos a Deus a nossa adoração. Aqui não é um núcleo de encontros de pessoas sociabilizando-se umas às outras. Aqui é um lugar aonde corpo, alma e espírito se reúnem para se prostrar perante a divindade única e absoluta que é chamada de Deus. Ouçam-me bem. No reino espiritual, quando um verdadeiro adorador se prostra perante a presença de Deus, os céus conspiram a seu favor. Observem a palavra de Lúcifer a Jesus: se tu te prostrares e me adorares, lhe darei todo este mundo. Então significa que há por detrás de um enganador, por absurdo que apareça-nos, uma verdade: que quando alguém adora a Deus, as portas dos céus se abrem. Aleluia. Aleluia. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o quê? O desejo do teu coração. Então significa que não há absolutamente nada impossível para um verdadeiro adorador.
Não há absolutamente nada impossível para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é só um momento do dia, é o dia todo em momento de adoração, é um estilo de vida. Adorar a Deus é oferecer sua capacidade. O verdadeiro adorador prioriza glorificar ao Senhor em todas as suas atividades. Ofereça a Ele nesta manhã sua capacidade intelectual, profissional. E entenda uma verdade, que você é resultado de uma compilação de histórias que Ele traçou para o seu destino, aleluia. Porque quando Jesus diz, o Pai procura os verdadeiros adoradores, Ele está afirmando que existem os falsos. Jesus, lá em Mateus 15, 8, Jesus chega diante de várias pessoas e diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Como se deve apresentar a Deus uma verdadeira adoração, pastor? Em santidade, com humildade, com desprendimento, reconhecimento e gratidão, com reverência, com sinceridade. O salmista pergunta, Senhor, quem habitará no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura com mentiras. A pergunta que me faço sempre, queridos, é: eu estou enganando a quem? Quando a aparente adoração a Deus é para que os outros vejam e percebam que eu sou um bom religioso. É quando só canto músicas sobre Deus e não tenho na minha boca um verdadeiro louvor que o agrade. O Pai procura seus adoradores. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A grande verdade é que na adoração precisamos verbalizar, através da oração e da glorificação a Ele. Interessante que ninguém consegue torcer pelo seu time em um ginásio de boca fechada, não é verdade? A manifestação de adoração a Deus também deve ser audível, porque você estará expressando publicamente sua admiração a Ele. Aleluia, glória a Deus. O nosso louvor deve ser oferecido com entendimento de todo o coração, com alegria por toda a criação do Senhor. Apesar das adversidades, das vicissitudes da vida, a minha adoração não pode ser sufocada pelas liturgias, não pode ser diminuta, não pode ser aniquilada. Que a nossa adoração ao Senhor seja uma constante oração de Abacuque. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Que seja sempre a sua adoração a Ele, apesar do contrário, do adverso. Eu termino contando-lhes uma história. Existia em São Francisco, por meados de 1870, uma família do senhor Horatio Spafford, um célebre advogado, sua esposa Ana, 4 filhinhas. Ele era muito amigo de Moody, grande pregador da época, Moody. E Moody foi pregar em uma de suas cruzadas
fora de São Francisco. E o senhor Horácio convidou a esposa e as filhas para irem para assisti-lo, que ficava no Atlântico Norte. E eles se prepararam para a viagem. E no dia da viagem, o senhor Horácio não pôde ir. Houve um grande imprevisto. E ele permaneceu em São Francisco. E a Ana, suas 4 filhas, foram então viajar. E conta-nos que em 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio que estava a família do senhor Horácio se chocou com um outro navio inglês, afundando em 12 minutos. A tripulação era de 310 passageiros. E nesse naufrágio morreram 226 pessoas. Entre elas as 4 filhas do senhor Horácio. Sobreviveram 90 pessoas. Entre os sobreviventes estava Ana, sua esposa. Quando eles chegaram em terra, a Ana enviou uma carta para o seu esposo dizendo: meu bem, somente eu sobrevivi. Ele imediatamente pegou o navio e foi para encontrá-la. E passando perto do local do naufrágio, o capitão do navio comunicou aos tripulantes e passageiros o que havia acontecido. E ele amargamente se entristece, entra na sua cabine e desesperado clama ao Senhor. E o Espírito Santo do Senhor invadiu aquela cabine do navio. E ele começa a escrever uma das mais lindas letras de hinos, cantados por todo o mundo. Eu vou tentar cantar a primeira estrofe e o coro desta música. Talvez em dó maior nós consigamos. Se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Com Jesus sou feliz, com Jesus meu Senhor. Sou feliz, mesmo perdendo tudo, com Jesus, mesmo não tendo nada. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Mesmo perdendo tudo, mesmo não tendo nada, eu me alegrarei no Senhor. Adore-o na beleza da sua santidade. Fiquem de pé, queridos, por favor. Aquela mulher saiu da presença do Senhor. A história diz que ela anunciou aos samaritanos e todos creram em Jesus.